neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Talvez uns cantem para mágoas acalmar, talvez uns cantem para outros alegrar, mas eu se canto é para Deus louvar de coração. De coração, a melodia de amor me está no coração, pois alcancei de Deus eterna salvação. De coração, portanto eu cantarei a Deus de coração, de coração. Talvez a língua eu não saiba manejar, provando aos outros que Jesus há de voltar, mas isto eu sei que não irá tardar. De coração, de coração, a melodia de amor me está no coração, pois alcancei de Deus eterna salvação. De coração, portanto eu cantarei a Deus de coração,
Muito bem, nós vamos, nesse instante, citarmos um parágrafo da mensagem do profeta de Deus para esta era. O caráter é uma vitória, não um dom. Muito bem. O que é caráter, afinal de contas? Caráter é aquilo que somos, enquanto que a reputação é aquilo que pensam de nós, o que outros pensam de nós. Você vê que São Paulo teve cuidado que ninguém pensasse dele mais do que aquilo que ele era. Foi o desejo do apóstolo, porque a reputação sempre vai acima. A tendência é esta. Os homens cuidam muito da reputação, mas a reputação deveria ser exatamente no mesmo nível do caráter, um reflexo do caráter. O que infelizmente não acontece. Para começar, nós encerrarmos uma síntese, está aqui. Jesus Cristo não tinha a reputação que Nicodemos tinha. Mas, no entanto, Nicodemos não tinha o caráter que Jesus tinha. Está certo assim? Diante da sociedade, da grande religião, da religião oficial do dia, da maioria dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos e de todas as denominações do dia, Nicodemos tinha mais caráter do que Jesus. Tinha mais reputação do que Jesus. Eles nunca levariam Nicodemos à cruz, mas levaram a Jesus Cristo ao Calvário, como um malfeitor, quer dizer, como um homem sem caráter. Agora, se para eles Jesus não teve caráter, muito menos reputação. Porque reputação é aquilo que as pessoas pensam de nós. Agora, em uma outra frase, o profeta de Deus diz assim: eu realmente importo com o que o povo pensa. Você está vendo? Eu realmente importo com o que o povo pensa. Sim, São Paulo disse: se comer carne põe a consciência do teu irmão em jogo, em outras palavras, em dúvida, então você não deve comer carne, por causa da consciência de seu irmão. E ele disse: não é por causa da santidade de Deus, mas sim por causa da concupiscência de Satanás. Então ele diz: eu realmente importo com o que o povo pensa. Essa gente que diz assim: eu não tenho homem na minha frente, eu não importo com o que o povo diga, isso deve ter um lugar muito central para isso. Na verdade, não devemos ter nenhum homem na nossa frente. Não devemos dar satisfação ao que o povo pensa de nós em relação à obediência à palavra de Deus. Mas, quando se falava de um assunto que colocava em dúvida e que armava o inimigo contra a sua moral, ou qualquer outra coisa assim, ele dizia: eu realmente importo com o que o povo pensa. Agora, não me interprete errado. Terminando a frase, a sentença sobre o assunto. Ele diz: não me interprete errado, porém eu estou interessado no que Deus pensa, e isto é a sua palavra. Nós vamos dar um exemplo. Eu não importo o que o povo diga de mim, porque eu batizo as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Conforme São Mateus, capítulo 28, versículo 19.
obedecendo a ordem de Jesus Cristo. Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Eu te batizo neste nome. Este nome, não nomes, bem entendido. Este nome é Senhor Jesus Cristo. Portanto, eu te batizo como os apóstolos batizaram. Eu te batizo em obediência à ordem de Mateus 28:19, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Está certo? Agora, não me interessa o que pensam acerca do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Não me interessa o que pensam quando eu digo assim: não há três pessoas distintas na divindade. Há três manifestações. A Trindade de Deus não é composta de três pessoas distintas. Isto seria paganismo. Isso seriam três deuses. Isso teria que haver três personalidades se houvessem de fato três pessoas. Mas isso são três ofícios, três dispensações, três manifestações de um só Deus. Deus sobre nós, Pai. Deus conosco, Filho. Deus em nós, Espírito Santo. Aí estão as três dispensações especiais de Deus. Sobre o Velho Testamento, sobre Israel, Pai. Na etapa da graça, quando ele se manifestou, Emanuel. Emanuel não quer dizer segunda pessoa de Deus. Emanuel quer dizer Deus conosco. Então, Filho, Deus conosco. O Espírito de verdade que o mundo não conhece. Não recebe porque não conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco. E então estará em vós, esse é o Espírito Santo, que habitava com eles, mas estaria neles. Então não me importa o que digam, não me importa quanta refutação, não me importa quanto digam que sou falso profeta em relação a este assunto. Não me importa o que o povo pense nesse sentido. Não me importa. Você não se importa, irmã, com o que o povo pensa por você se vestir conforme a Bíblia ensina as santas mulheres se vestirem. Você não tem satisfação a dar ao mundo, como a mulher mundana não tem satisfação a dar às famílias, à igreja. Ela se procede da maneira mais vulgar em plena avenida. Ela não está dando satisfação a ninguém. Assim também a cristã faz o mesmo. Mas é justamente aí onde nós vamos encontrar o caráter. O caráter é uma vitória. E é uma vitória obtida em uma batalha. Esse evangelho que você não tem força, não tem que batalhar para vivê-lo, esse sim, digo com segurança, é falso. Sofre-se muito pelo evangelho, mas sim, para engrandecer uma organização. Trabalha-se muito e até morrem, dão a vida, sofrem derrames e infarto cardíaco, são sacrificados e são presos em terras pagãs, etc. Tudo com pretexto de salvar almas. Mas no fundo a coisa é aumentar a organização, crescer em poder material, em patrimônios e coisas terrenas. Mas isso não dá o caráter do qual o profeta está falando. Não, é a vitória sobre o pecado, é a vitória sobre os atributos do pecado, é a vitória sobre as falsas doutrinas, como, por exemplo, batismo nos títulos, sem usar o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo, três pessoas distintas, não ver o Pai no Filho, porque Jesus diz: quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus disse assim: eu e o Pai somos um. Ele não disse eu e o Pai e o Espírito Santo somos três.
Os homens é que querem dizer, mas Jesus nunca diz eu sou o segundo, ele diz eu sou o primeiro, eu sou o último. Então fora disso é anátema. E isso não promove o caráter cristão. Se você está sofrendo por causa do pudor cristão, por causa de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 em diante, mulher, se você está sofrendo por causa de todas essas referências escriturísticas, sem textos isolados, se você está sofrendo pela vida cristã, não pelo crescimento da obra de Cristo, mas pela vida cristã, então você tem o caráter de Cristo. Agora você vê, caráter é uma vitória, não é dom. Por quê? Qualquer impostor pode ter dom. Pode ser eloquente, pode ser convincente, pode ter profundos argumentos, pode ter dom de curar os enfermos, pode ter dom de expulsar demônios, sem afastar da iniquidade, sem ter caráter cristão. Pode fazer tudo, tudo em nome do Senhor Jesus, ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou em nome de Jeová, ou em nome da estrela da manhã, em nome do lírio dos vales, em nome do maravilhoso, do Pai da eternidade, do príncipe da paz, ou mesmo em nome do Senhor Jesus Cristo, pode fazer tudo, mas não tem o caráter cristão. E Jesus disse que muitos vão dizer em teu nome, expulsamos demônio, curamos enfermos, fizemos maravilhas. Isto quer dizer, tínhamos dons espirituais, mas não tiveram caráter. Porque Jesus não vem buscar dons da igreja. Você não vai deixar de subir porque não falou em línguas, porque não curou os doentes, porque não teve dons carismáticos. Você não subirá no arrebatamento se não tiver o caráter de Cristo. Assim nos ensina o Senhor, assim diz o Senhor. Ele buscará assim uma noiva, uma igreja noiva, mas uma igreja que tem o seu caráter. Agora, onde ela adquiriu o seu caráter? Foi na batalha pela vida cristã, não pela obra de Cristo. Deus não admite, Deus não está espalhando folhetos por aí, conclamando recrutas para a sua obra. Não, Ele chama quem Ele quer chamar. Isso não é para quem quer, não é para quem corre, é para quem Deus chama. E não é para fazer a obra de Deus. Eu tenho uma grande obra para você. Isso é uma falsa profecia. Isso é tão falso, tão falso, tão falso. Eis que eu tenho uma grande obra para você. Deus nunca falou isso na Bíblia. Deus nunca falou em grande obra. O que o homem chama de grande aqui na terra, Deus chama de louco, de tolo. Deus chama de pequeno. Leia 1 Coríntios capítulo 2. E o que o homem chama de pequeno é que Deus chama de grande. É a manjedoura que é a grande obra. É o pequeno menino. É um profeta do campo, do deserto. É que é a grande obra do dia, dizendo raça de víboras, serpentes, sepulcros caiados. Ah, bom, mas ele falou isso foi para as meretrizes, para os ladrões. Não, não. Ele nunca chamou uma meretriz de serpente. Ele nunca chamou um ladrão de sepulcro caiado. João Batista falou foi com os líderes religiosos. Jesus falou isso foi com os líderes religiosos, os guias do povo, chamando-os de uma maneira que ninguém sabia melhor do que ele, de guias cegos. E um cego guiando o outro, ambos caindo no buraco. Eles tinham muita reputação, eles tinham o mesmo caráter, caráter religioso, caráter social, mas não tinham o caráter divino. O caráter divino é obtido numa luta divina. O caráter espiritual é alcançado numa luta espiritual. É contra as obras infrutuosas das trevas
é aquele que combate contra as astutas ciladas do maligno nos lugares celestiais. Lugares celestiais é aquela grande catedral com parede de ouro? Não, é seu corpo, mulher. Começando por aí, porque o seu corpo é um templo. É do Espírito Santo ou do diabo? É um corpo para a santidade, apresentado a Deus como sacrifício santo e agradável a Deus? Ou então um instrumento de iniquidade? Bom, quem sabe a Bíblia, quem lê Romanos 6, 8, 12, já está sabendo que eu estou falando a pura Bíblia Sagrada. Então, astutas ciladas do diabo nos lugares celestiais, até chegar dentro dos templos. Começa nas pessoas. Sim, mas onde se obtém essa vitória? Ou como se obter essa vitória? É pelo próprio vitorioso. É obter a vitória. Por quê? É pelo próprio vitorioso. É o próprio que venceu a morte. É o próprio que venceu o pecado. É o próprio que venceu toda a sorte de imundícia. É o caráter de Jesus Cristo na igreja, em você. Não o dom apenas. Não o dom. Caráter é uma vitória e não um dom, afirma o profeta de Deus. E a palavra de Deus mostra que isto é verdade. Agora sim, você crê na palavra de Deus. Você está sofrendo pela palavra do Senhor. Então receba bênção, ânimo, cura, poder de Deus para continuar como a serva do Senhor, um servo de Deus, o ouro sendo purificado, tirando as escórias para brilhar na coroa do Senhor Jesus Cristo. Amém. Jesus, o Senhor, chefe bendito.
se finda